Olá, pessoal! Hoje vamos falar sobre algo muito interessante, né, e que normalmente parece bem confuso para quem não é daqui, né, e precisa conversar com os clientes, precisa trocar alguma informação ou quer se localizar só, né. Então, assim, o transporte em Londres, como funciona o transporte público em Londres, né? É algo que a gente ouve muito falar e hoje a gente vai ter uma ideia, né, mais geral. Então, assim, como a gente conhece, né, nosso mapinha aqui de Londres, com toda a região, né, da grande Londres, que realmente é grande, tá, gente? É grande. Então, assim, o metrô, ele roda toda a região central de Londres. Então, assim, lógico que a região central tem mais conexões, mais ofertas de linhas, e as regiões mais afastadas do centro, né, elas vão tendo uma variedade um pouco menor, mas o metrô ele vai a regiões bem distantes, tá? Em algumas delas, você também tem o que a gente chama de overground, ou você tem também o trem, ou você tem o DLR. Peraí, como assim? É metrô ou não é? Então a gente vai entender aqui como funciona, tá? Basicamente, os transportes públicos, né, em Londres, eles são divididos em alguns tipos básicos, né? O que seriam esses tipos básicos? Esse é o mapa que pega, né, praticamente todos os tipos de transporte, né? O único que não está aqui é o trem, porque os trens eles normalmente vão para outras cidades, né? Então eles pegam regiões mais afastadas, então eles não entram no mapa de transportes públicos tradicional da cidade, digamos assim. Mas aqui você tem praticamente todas as linhas. O que seriam essas linhas aqui? A grande maioria delas, exceto a laranjinha, que vocês estão vendo aqui, essa laranjinha, né, que o meio é branquinho, e esse verde clarinho também, que o meio é branquinho, todas as outras, elas fazem parte da linha de metrôs, né? Então aqui eles chamam de underground, que é realmente debaixo da terra, tá? 99% deles rodam debaixo da terra, pouquíssimas estações como Dollis Hill, eles dão aquela subidinha, né, que às vezes tem uma conexão com o overground, que é o acima da terra, que já seria tipo um trenzinho, né, interno da cidade. Então, normalmente, o metrô sempre debaixo da terra, com exceção de pouquíssimas estações, onde ele dá uma subidinha e depois desce de novo. E aí, quantas linhas de metrô tem? Várias. Aqui na lateral você vai ver os nomes, né, das principais linhas de metrô. Existe uma nova sendo construída, vai demorar alguns anos ainda para ficar pronta, enfim. Se eu não me engano, eu acho que Elizabeth, que vai ser o nome dessa linha, até confirmo para vocês depois, se eu não me engano mas ainda vai demorar alguns anos para ficar pronta, já estão, né, nos trabalhos aí, e vai ser uma linha que vai facilitar bem a movimentação na cidade. Então, essas aqui são as linhas principais, tá? Bakerloo, Central Line, Circle Line. Normalmente eles falam esse line depois, District Line. E aí você tem todas essas linhas. Cada uma, né, normalmente ela é focada em uma região para facilitar o deslocamento, né, dos moradores de uma área. Normalmente elas vêm das pontas e elas vêm trazendo a pessoa, né, para o centro e levam para alguma outra região. Por exemplo, a Northern Line, que é a linha norte, ela corta a cidade verticalmente. Então ela começa lá em cima, High Barnet e Edgware, e ela vai cortando a cidade verticalmente, faz as suas conexões aqui, ela abre aqui no meio, tá? Então, assim, às vezes é um pouco confuso, porque você tem a mesma linha, ela tem duas terminações diferentes, no centro da cidade ela abre, ela tem duas variações diferentes, depois ela junta, então assim, parece confuso, mas depois que vocês começam a usar, vocês vão ver que é bem mais simples, porque as estações aqui são super explicativas. Então é bem bacana, depois que você entende o básico, né, o transporte daqui, ele é muito simples, muito bem sinalizado. Então, as estações são essas, as linhas principais são essas. Jubilee Line é uma linha que o pessoal gosta muito, é uma linha que corta a cidade inteira, então assim, ela é muito útil. Central Line, que é a vermelhinha, ela já é mais ligada aqui no centro, né? O pessoal gosta muito de usar essa parte central dela, mas ela também leva, né, para áreas fora do centro, que são bem úteis também, tem muita procura. Essa daqui, ó, vai
ao aeroporto. Aqui na lateral também vai ao aeroporto. Então, assim, você chega a tudo quanto é lugar. Aonde você não chega com o metrô, você desce na estação de metrô mais próxima e pega o ônibus. Então, assim, o transporte público aqui realmente funciona, tá? Vamos ter uma noção aqui do que seriam, né, essas diferenças de metrô, DLR, Overground. Então, o metrô são os subterrâneos, o símbolozinho, né, que vocês vão encontrar vai ser esse símbolozinho aqui. Esse aqui é o site da TfL, né, o que seria a TfL? É a empresa, né, pública que organiza toda a parte de transporte, né, na região central de Londres e da Grande Londres também. Então, você usa aquele cartãozinho de transporte, recarrega. Você pode usar um cartão de banco normal também, porque aqui é tudo por toque, né, por contato. Então, você pode usar um cartão comum também. O aplicativo deles é muito bacana, você tem atualização completa, né, de como estão as linhas, se houve atraso, se tem planejamento de reparos. Uma coisa que é muito bacana aqui também é que até mesmo greve, né, se eles tiverem qualquer tipo de protesto, é tudo agendado previamente. Então, inclusive as greves você não é pego de surpresa, o que é muito bacana. Normalmente elas são curtas e devidamente agendadas, então eles mandam alertas, né, para que você saiba. O símbolo, né, do metrô é o vermelhinho, tá? Então, os símbolos do transporte, eles são todos esses circulares com o nome da estação no meio. Porém, você vai saber a diferença porque o metrô é o vermelhinho, né? Então, o próprio trenzinho do metrô, ele tem os detalhes vermelhinhos também, como vocês podem ver aqui nas fotos. As estações, né, são as mais variadas. Então, assim, a gente tem grandes, tipo Westminster, a gente tem Canary Wharf, que também é imensa. E em muitos casos você tem conexões, que seriam o quê? A gente tem estações aonde um metrô encontra com o overground. Então você tem estações aonde o overground encontra com, vamos botar o DLR, né, que a gente chama de DLR aqui. Então assim, você tem estações, por exemplo, Bank. Essa estação de Bank é uma estação assim que a gente brinca que conecta tudo e todos. Porque você tem aqui, ó, Bank, aí você tem aqui a Central Line, você tem o final, essa aqui que é eu acho que é Waterloo e City. Aí você tem uma conexão interna aqui, né, que liga com a Northern Line também e com o DLR. E você tem uma outra conexãozinha aqui, isso tudo subterrâneo, tá, gente? Que liga nessa Monument, que seria uma extensão da estação de Bank, que liga também, né, com as linhas District e Circle Line. Então, assim, tem estações que conectam tudo com tudo. Aqui também é Euston. Euston, você tem o Overground, você tem Euston. Quando tem esse símbolozinho aqui, ó, vermelhinho, tá vendo? É o símbolo de estação de trem. O que seria o trem? São trens para fora da cidade, são os trens rápidos, né, que vão para regiões mais afastadas. Então, esse tipo de trem você só encontra onde tem esse símbolozinho vermelhinho aqui, tá vendo? Você tem King's Cross, que é uma estação imensa, muito bacana. Você tem London Bridge, Waterloo, então assim, tem muitas estações bacanas. Onde você vê esse símbolo, você tem esses trens que vão para regiões mais distantes, né, e trens mais rápidos também. Essa aqui, ó, como você pode ver, conecta o Overground, que é esse com vaziozinho, né, laranjinha com vazio no meio. Conecta a linha preta, que é a Northern Line. Conecta a linha azulzinha. Conecta, né, já pro lado de cá, King's Cross. Então, assim, é tudo muito interativo, né? Eles têm um nível de planejamento aqui que é muito bacana. E tá sempre evoluindo, sabe? Então, eles fazem sempre obras e vão melhorando, melhorando. Aí, vamos lá. Então, o underground, né, que é o nosso metrô, debaixo da terra, túnelzinho, as estações normalmente elas têm escadas rolantes, porque elas são de fato, né, algumas você desce tanta escada que você se perde, você se sente literalmente um tatu, porque você vai descendo escada, descendo escada, descendo escada, e aí você pega a conexão para um lado, linha para cima, linha subindo, linha descendo, então assim, você vai ter escadas rolantes. Algumas elas têm elevadores também, várias elas têm, né, questões de acessibilidade, que é muito bacana, que facilita para pessoas que precisam desse tipo de assistência. E aí agora eu vou mostrar para vocês. Então, se você está na rua, quer encontrar a estação, ah lá, ó, procura o símbolozinho, tá? Sempre tem esse símbolozinho do
do lado de fora, com o nomezinho da estação, então isso facilita muito para que você encontre. Chegou lá dentro, o trenzinho tem um detalhe vermelhinho, né? Você já sabe que você está na estação do metrô. Aí, qual seria a outra opção de transporte público? Vamos lá. Seria o Overground. Então, mesmo símbolo redondinho, porém, ele é laranja. Ah, por que ele é laranja? Porque esse, na verdade, ele é overground, ele é acima da terra. Então, ele é como se fosse um trem, ele é imenso, longo, ele não é por vagões, como o metrô, né? No metrô você tem os vagõezinhos independentes, quando o metrô chega na estação você escolhe qual que você quer entrar, né, qual vagãozinho. O overground não, ele é um conectado direto, só que ele é imenso, imenso. Então você entra nele aqui e você vai andando quilômetros por dentro dele, porque ele é todo aberto, né, ele é todo integrado, ar-condicionado. Então, assim, esse é um fator muito bacana. Então, o overground, ele está sempre acima da terra, ele pega regiões menos centrais, então, para pessoas que moram, né, zona 3, zona 4, zona 5, ele ajuda muito. Normalmente é um transporte mais barato, porque ele não é tão rápido quanto o metrô, ele é um pouquinho mais lento o deslocamento dele, mas ele é muito útil, ele pega trajetos mais longos, tá? E ele normalmente tem mais opções de paradas, então ele é muito útil para quem mora fora da região central. Mesmo esquema, trenzinho, né, com detalhezinho, as portinhas laranja, então você já sabe que é o overground. E o símbolo da estação sempre vai ter esse círculozinho laranjinho aqui, tem alguns mais moderninhos que são lindos. Certo? Então vamos lá para o próximo. Próximo, TLR, né, que eles chamam aqui de TLR. Esse é um muito fofinho, ele é um mini overground, então ele é uma versão, né, bem reduzida do overground, bem pequenininho, chega a ser engraçadinho, eu adoro ficar assistindo ele passando. E qual a diferença? Ele pega trajetos mais curtos, tá? Então ele é pequenininho, isso aqui eles foram, né, criados há menos tempo, então eles pegam regiões centrais e eles são suspensos, né? Então assim, você vê, né, aquele trenzinho passando assim, é muito bonitinho. Às vezes você está no centro ali, uma região que normalmente tem muito, é a região mais próxima de Canário Wharf, então eles passam por cima dos canais, né? É muito bacaninha. E vocês vão perceber, né, que eles são miudinhos, tá vendo? Com um símbolozinho aqui verdinho na frente. Então, ele sempre vai ter o símbolozinho com um detalhe verdinho, tá? Underground vermelho, overground laranja e o DLR vai ser o símbolo verdinho. Como vocês podem ver, pequenininhos, tá vendo? Até as estações, né, são menorzinhas. Porém, muito úteis, tá? Eles pegam regiões, assim, mais práticas e que antes não tinham uma oferta tão grande, né, de deslocamento, assim, de transporte, como vocês podem ver, tá vendo? Ó, pega uma região aqui mais este, então você tem uma região comercial aqui de Canário Wharf, que é uma região, assim, que a movimentação de trabalho é muito grande e que antes não tinha, né, tanta opção. Então, esse aqui, ó, tá vendo? É o verdinho. Então, os dois que tem o centro vazadinho, né, são os dois que são acima da terra. Todo o restante são as linhas normais de metrô. Então, aqui o verdinho que a gente acabou de ver, tá vendo? Eles vêm mais para essas regiões aqui. Você vê que não tem outros transportes nessas mesmas regiões, tá vendo? Então, eles abastecem de uma forma assim que realmente faz toda a diferença para os moradores. Apesar de que esse tem o ônibus também, né? Mas eles são bem rapidinhos, então é bem bacana. E essa linha laranjinha vazada aqui que vocês percebem que gira, zona 2, 3, 4, 5, tá vendo? Ó, vem aqui em cima, zona 9. Então, o overground, ele gira em regiões que as linhas comuns, né, muitas vezes não chegam, como aqui, né, ou eles conectam, né, o metrô em outras regiões que ainda não tinham esse abastecimento. Fora isso, a gente tem também, né, as linhas de trem, né, que são aquelas com a linhazinha vermelhinha, que são estações assim imensas, né? São aquelas em que você se sente um turista num filme e realmente dá aquela sensação assim de meu Deus, para onde eu vou, né? Então, bem-vindo, essas são as estações. Uma delas faz parte da minha rotina, que é a estação de Euston, né? Que é onde eu pego todas as minhas conexões normalmente. Então, muitas delas você tem conexões para o metrô. Na grande maioria, você chega de trem ou de overground e aí você pega a conexão para o metrô que você quer, ou você já desce nessa estação e vai para o lugar onde você está indo. Então você tem King's Cross, você tem Waterloo, você tem Victoria, então tem várias estações maiores aí e que, né, ficam bem movimentadas, digamos assim.
mas que elas te dão a opção, né, de sair do trem ou chegar na cidade e conectar direto com o metrô. Normalmente você tem uma redução de tarifa no transporte, então isso é muito bacana, né? Quando você tem esse mapinha aqui, o transporte que você faz, o cartãozinho, né, que você pode fazer aqui, tem um cartão que você faz ele semanal, e aí você ganha movimentação ilimitada dentro da zona que você escolheu. Então, por exemplo, vamos supor que você mora próximo da zona 1 e 2, né? Você compra o cartão só para a zona 1 e 2, você fica com viagens ilimitadas de metrô e ônibus, porque o ônibus aqui eles não cobram, né? Então, assim, quer dizer, se você tiver o cartão, né, você tem acesso ao ônibus de forma ilimitada também, se você fizer esse cartãozinho semanal ou mensal. Então, isso é muito bacana. Pelo site da TfL, que é esse que a gente viu anteriormente, que você pode fazer esse cartão, que é como se fosse, né, um cartão semanal ou mensal, você tem um valor mais acessível e é um valor pré-fixado. E aí você roda dentro da zona, né, como a gente já tinha visto antes, da zona que você escolheu, você pode pegar o transporte quantas vezes você quiser no dia. Então, para quem trabalha com deslocamento constante, é muito útil. Eu, durante um período que eu fazia muita visita externa, eu tinha esse cartão direto, eu tinha exatamente esse, que era a zona 1 e 2. Na época eu morava na zona 3, né? Mas da onde eu morava era aqui, né, na parte norte. Eu tinha um ônibus direto para a estação na zona 2, era até aqui, ó, Archway que eu pegava. Então eu não tinha necessidade de pagar o cartão mais caro de zona 3, zona 4, o que fosse, porque eu tinha um ônibus direto para essa estação aqui. Então eu fazia o cartão mais barato, que era a zona 1 e 2, e eu tinha acesso a toda essa região central aqui para me deslocar de forma ilimitada com o cartão com preço fixo, tá bom? Então, aqui estão as estações de trem, né? E aí, vamos colocar aqui só mais um que faltou, que é o clássico, que todo mundo conhece, né? Que são os meus favoritinhos. Tudo bem que entrou aqui o infantil, mas são os ônibus. Então, os ônibus aqui, né? Sim, são todos vermelhinhos. Pouquíssimos não são vermelhos, né, que estão com alguma campanha de publicidade, ou os ecológicos, né, que eles colocam um adesivo para dizer que é ecológico e tal, que eu pessoalmente não gosto, porque eu adoro eles vermelhinhos, assim, de 2 andares, eu acho muito fofinho. Acho que é aquela coisa assim, que toda vez que você vê um vermelhinho desse passando, te leva, você fala, realmente eu tô em Londres, então eu adoro esse visual dos vermelhinhos passando. E, enfim, todos eles, né, de 2 andares, então é bem bacana. Os motoristas aqui, eles são extremamente educados e cautelosos com os passageiros, então a recomendação que você tem, como você vê aqui na lateral aqui, ó, a escada normalmente é aqui na lateral atrás do motorista, então eles esperam, né, eles têm câmera no ônibus todo, e eles recomendam que você nunca desça a escada ou se desloque enquanto o ônibus estiver em movimento. Então ele de fato espera que você desça a escada para sair, né? Ah, mas isso gera demora? Não, porque as pessoas já são habituadas. Então, quando está chegando a estação, eles fazem um sinalzinho, né? Tem lá, aparece para o motorista que a pessoa quer parar na próxima estação. E aí a pessoa fica aqui pertinho da escada. Então, o ônibus para, a pessoa desce a escada rapidinho, a escada, o finalzinho dela já é em frente à portinha de saída, né? Da parte inferior. Então, assim, funciona de maneira muito bacana aqui, né? Você vê a entrada é sempre aqui pela frente, pertinho do motorista. Aí você tem um aparelhinho de contato aqui. Detalhe importante, tá, gente? Você não usa ônibus em Londres com dinheiro, tá? Então, assim, se você chegou a Londres e você quer usar o ônibus, ou você precisa de um cartão, né, que funcione com contato, ou você faz o cartãozinho numa estação qualquer de transporte perto de você. Algumas lojinhas, né, que eles chamam aqui de off-license, que é tipo uma mini merceariazinha. Normalmente são indianos, paquistaneses, essas lojinhas, né, que tem um letreiro azul. Você compra esse cartãozinho também. Então, só um detalhe importante: não dá para usar o ônibus em Londres com dinheiro. Então, mantenham isso em mente para vocês, para os clientes, enfim. Então, não dá. Você vai entrar com dinheiro, o motorista, infelizmente, né, vai olhar para você, vai rir, vai pedir para você sair do ônibus porque não tem como. Tadinhos, alguns até vão falar, vai, meu filho, pode entrar e deixa você sentar, porque ele percebe que é um turista completamente perdido, mas não recomendo, porque a rotina normal deles é realmente de pedir para que a pessoa saia, porque o pagamento tem que ser feito por contato, tá? Seja ele do cartão da operadora de transporte local, ou seja ele por um cartão de banco comum que você tenha, que eles fazem o débito na hora, tá? E o ônibus aqui, ele tem um valor fixo, né, reduzido. O metrô costuma girar, vamos botar aí de 2,90, 3 e pouco, né, em libras.
O ônibus ele já é 1,50 e você tem um período de conexão de 1 hora para pegar um segundo ônibus e tal, então você tem essas variações. Lógico que transporte nos valores são atualizados, né, de tempos em tempos, mas hoje o ônibus, apesar de mais lento, ele é mais em conta. Tá bom? Enfim, por hoje é isso, tá? Acho que deu para entender um pouquinho como é que funciona aí o transporte. Então, são as opções principais que a gente tem: underground, overground, DLR, os trens e os ônibus. E é isso, pessoal. Vejo vocês aí na próxima para a gente poder, né, aprender um pouquinho mais e continuar evoluindo juntos aí, tá bom? Até mais, tudo de bom e até a próxima.